Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Marília Paulucci. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Rio Educa na TV. Antes de começar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou uma mulher parda, meu cabelo é longo, liso e castanho escuro. Estou usando calça jeans, blusa branca, casaco amarelo e óculos. Estou em um cenário com objetos coloridos. Bom, o nome da nossa aula vai aparecer aí na sua telinha. Fábrica de textos. Por que será que o nome da nossa aula é Fábrica de Textos? Será que nós vamos produzir textos? Até o final da aula você vai descobrir. Nós vamos começar a nossa aula lendo uma história. Eu tenho certeza que vocês já conhecem essa história. É o conto João e o Pé de Feijão. Bom, o nome desse livro é Meu Primeiro Livro de Contos de Fadas. Ele foi escrito por Mary Hoffman, foi ilustrado por Julie Downe e foi publicado na Companhia das Letrinhas. Essa é a editora. E agora, minha gente, uma história vou contar. Batam palmas com vontade, se dela você gostar. Trelelele, tralala, trelelele, tralala, trelelele, tralala. João e o Pé de Feijão. Há muitos e muitos anos, uma viúva morava em uma aldeia com seu filho, João. Tudo o que João queria, a viúva lhe dava, até que um dia não tinha mais nada para dar. Então, ela mandou o filho vender a única coisa de valor que lhe restava, uma velha vaca. Na estrada, João encontrou um homenzinho esquisito. "Aonde você vai com essa vaca?" perguntou. "Vou vendê-la no mercado", João respondeu. "Não precisa ir até lá. Eu fico com ela e lhe pago com este grãos de feijão." João era tão bobo que aceitou a proposta. O homenzinho despejou os grãos na mão de João. 1, 2, 3, 4, 5. E João voltou correndo para casa. Mas a viúva não ficou nem um pouco contente com o negócio que o João fez. "Esse moleque não serve para nada", e jogou os grãos de feijão pela janela. Na manhã seguinte, um pé de feijão forte como um carvalho se erguia até o céu. Sem pensar duas vezes, João o escalou e chegou a outro país. Lá, encontrou o castelo de um gigante e pediu comida para a mulher dele. Mas então escutou uns passos pesados e um vozeirão resmungando. Estou sentindo o cheiro de menino." "Rápido!" a mulher falou para João. "Entre no forno." O gigante procurou, mas não encontrou João. Então, ele se sentou e devorou uma montanha de comida. Depois, chamou sua galinha de estimação. Escondido no forno, João viu a galinha botar um ovo de ouro, ouro maciço, toda vez que o gigante ordenava. Logo, o gigante caiu no sono. Mais que depressa, João saiu do forno, agarrou a galinha e foi embora pelo pé de feijão. A mãe de João ficou aliviada quando ele chegou e os dois passaram a viver muito bem, vendendo ovos de ouro. Mas o pé de feijão continuava ali, tentando o menino. Um dia, sem dizer nada à mãe, João mais uma vez escalou o pé de feijão. A história se repetiu, só que quando o gigante resmungou, estou sentindo cheiro de menino, João se escondeu em um armário e o gigante não conseguiu encontrá-lo. Depois de comer, o gigante tirou dos bolsos vários sacos de moedas e contou o dinheiro. Mas logo dormiu e se pôs a roncar. Então, João agarrou um saco de moedas e desceu pelo pé de feijão. 3 anos depois, João mais uma vez escalou o pé de feijão e se escondeu em um barril de lavar-roupa. Quando o gigante resmungou, estou sentindo cheiro de menino. O gigante procurou João, mas não o achou.
Então, pediu que sua mulher fosse buscar sua harpa de ouro e logo caiu no sono. A harpa é um instrumento musical, tá? João saiu da tina e agarrou a harpa, mas ela gritou: "Socorro! Estão me roubando!" O gigante acordou e correu atrás do ladrão. Acontece que João era bem mais leve que o gigante e chegou no chão muito antes. Então, largou a harpa, pegou o machado e cortou o pé de feijão. Foi o fim do gigante. E foi também o fim das aventuras de João. Ele viveu feliz com sua mãe, com a galinha dos ovos de ouro e com a harpa, que tocava lindas melodias. E agora, minha gente, a história terminou. Batam palmas com vontade, se dela você gostou. Trelelele, tralala, trelelele, tralala, trelelele, tralala. E aí, crianças, gostaram da história? Essa história é bem legal, né? Vocês perceberam que a história tem início, meio e fim? Essas são as partes do texto. O início é o começo da história. Geralmente, no início, nós conhecemos os personagens, o cenário, que é onde a história acontece, e os primeiros acontecimentos da história. Vocês lembram o que aconteceu no início da história do João e o Pé de Feijão? Vamos ver as opções na telinha. O que aconteceu no início da história? João e sua mãe viveram felizes para sempre? João encontrou o lobo mau na floresta? João trocou a vaca por feijões mágicos? O que será que aconteceu no início? Vamos ver. Isso mesmo, no início da história, João trocou a vaca por feijões mágicos. E no meio da história, crianças, vocês lembram o que aconteceu? O meio é o desenvolvimento da história. No meio, nós ficamos sabendo o que aconteceu, como aconteceu e conhecemos as aventuras e os conflitos dos personagens. Bom, vamos ver as opções agora na telinha sobre o que aconteceu no meio da história do João e o Pé de Feijão. O que aconteceu no meio da história? João subiu no pé de feijão e encontrou o gigante. João foi visitar a vovó. João subiu no pé de feijão e encontrou uma bruxa. O que será que aconteceu no meio da história? Vocês lembram? Vamos descobrir. Isso mesmo, João subiu no pé de feijão e encontrou o gigante. E no fim da história, crianças, vocês lembram o que aconteceu? O fim é a conclusão, é quando a história termina. Bom, vamos ver o que aconteceu no fim da história do João e o Pé de Feijão. Vamos ver as opções. O que aconteceu no fim da história? João plantou feijões mágicos. João e sua mãe viveram felizes para sempre. João foi morar com um gigante. Estou muito na dúvida. O que será que aconteceu, hein? Vamos ver a resposta. Isso mesmo, João e sua mãe viveram felizes para sempre. Esse foi o fim da história. Crianças, vocês sabiam que o João gosta muito de ler e escrever? Ele escreveu um texto bem legal. Vamos ler? O Gigante e o Pé de Feijão. Por fim, Beto construiu um castelo bem bonito e decidiu morar para sempre no Pé de Feijão. No dia seguinte, Beto levou um susto. Ele encontrou um grande pé de feijão e começou a subir. Em um lindo dia de sol, o gigante Beto ganhou feijões mágicos da sua amiga fada. Beto plantou os feijões e foi dormir. Crianças, eu acho que o João se confundiu, eu não entendi nadinha. O texto está fora de ordem. Bom, agora vamos ver o texto bem organizado. Vamos ver. O gigante e o pé de feijão. Em um lindo dia de sol, o gigante Beto ganhou feijões mágicos da sua amiga fada. Beto plantou os feijões e foi dormir. No dia seguinte, Beto levou um susto. Ele encontrou um grande pé de feijão e começou a subir. Por fim, Beto construiu um castelo bem bonito e decidiu morar para sempre no pé de feijão. Agora sim eu consegui entender tudinho. Viram que o texto está organizado em início, meio e fim? Vamos ver. Esse é o início do texto. Esse é o meio e esse é o fim. Dessa forma, o texto fica bem organizado e nós conseguimos entender tudinho.
Crianças, agora nós vamos brincar de fábrica de textos. Vamos ver como vai funcionar. Bom, aqui na minha caixa tem 3 envelopes. Um está escrito início, o outro meio e o outro fim. Em cada envelope tem partes de textos. Eu vou sortear uma parte e no fim eu vou ler a história completa. Calma que você já vai entender. Bom, eu vou sortear o que vai acontecer no início da história. Era uma vez a Chapeuzinho Azul que morava no sul. Vamos ver o que vai acontecer no meio da história. Um dia encontrou a fada madrinha no jardim. Agora vamos ver o que vai acontecer no fim da história. Por fim, caminharam pelo bosque e encontraram uma casa de doces. Agora eu vou ler a história completa. Era uma vez a Chapeuzinho Azul que morava no sul. Um dia encontrou a fada madrinha no jardim. Por fim, caminharam pelo bosque e encontraram uma casa de doces. A história ficou muito engraçada, né? Vocês perceberam que a história tem início, meio e fim? Pois é, eu sorteei as partes, mas você aí de casa pode escrever em casa ou na escola como você quiser. Bom, vou sortear outra história. Vamos ver o que vai acontecer no início. Era uma vez um porco mau que morava em uma casa de palha. Vamos ver o que vai acontecer no meio da história. De repente, apareceu uma princesa encantada. Vamos ver o que vai acontecer no fim. Em seguida, encontraram um foguete e viajaram pelo espaço. Agora eu vou ler a história completa. Era uma vez um porco mau que morava em uma casa de palha. De repente, apareceu uma princesa encantada. Em seguida, encontraram um foguete e viajaram pelo espaço. Essa história também ficou bem legal, né? Bom, para terminar, vamos fazer mais uma? Bom, vou sortear novamente o que vai acontecer no início dessa história. Era uma vez uma bruxa boa que morava em um lindo castelo. Vamos ver o que vai acontecer no meio. Certo dia, encontrou um gato falante na floresta. Bom, vamos ver o que vai acontecer no fim. Então, os dois viraram amigos e foram ao zoológico. Vou ler a história completa agora. Era uma vez uma bruxa boa que morava em um lindo castelo. Certo dia, encontrou um gato falante na floresta. Então, os dois viraram amigos e foram ao zoológico. Gostaram, crianças, da nossa brincadeira? O importante é que vocês saibam que o texto precisa ter início, meio e fim. Inclusive, a nossa aula também tem início, meio e fim. Eu só vou dar uma dica. Quanto mais você escrever, quanto mais você praticar, melhor ficará o seu texto. Bom, por falar em fim, a nossa aula está chegando ao fim, crianças. Mas antes, eu vou deixar um desafio. Fábrica de textos. Use sua imaginação e escreva o final da história. A fadinha atrapalhada. Era uma vez uma fada que adorava fazer mágicas. A fada era muito atrapalhada e as mágicas sempre davam errado. Certo dia, a fada foi convidada para ir ao baile do castelo. Ela fez uma mágica e, sem querer, transformou o príncipe em um sapo. Por fim, agora é a sua vez. Você aí do outro lado da telinha vai escrever o fim da história. Combinado?
Você pode acessar esse desafio e um quiz dessa aula no seu aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopédia. Qualquer dúvida, você pode perguntar para o seu professor ou para a sua professora. Bons estudos, crianças! Beijos! Tchau!